Existe uma frase que é indiscutível sobre ela. O problema é inerente ao ser humano. E é verdade. Você veio aqui nesse mundo, você está nessa vida, você vai enfrentar problema. Só que existem problemas que você olha e diz assim: como que eu vou resolver isso? Uma falência, uma dívida, uma doença incurável que o médico diz assim: isso não tem cura. Porém, nós temos a fé. Eu já vi pessoas sendo curadas, eu já vi dívidas sendo paga, empresas se restabelecendo, casamento restaurado através da fé. A fé, ela faz você transpor montanhas, dificuldades que aos olhos humanos não tem saída. Eu já vivi isso várias vezes. Eu quebrei a empresa 2 vezes e estamos trabalhando com a mesma empresa numa situação completamente diferente de antes da falência. Eu já tive experiências com cura, já falei aqui no canal, mas posso falar de novo. Meu irmão sofreu um acidente, inclusive há pouco tempo ele sofreu outro, mas esse primeiro acidente, nesse episódio, ele teve um traumatismo craniano e eu fui visitar ele, para ser bem breve, só para você entender como a fé trabalha. E eu olhei ele um dia lá, ele estava bem debilitado, com a fala bem debilitada, cheio de sequela. E eu olhei aquilo, me deu uma tristeza, uma vontade de chorar na frente dele. Eu não chorei para ele não, né, para não deixar ele mais, não sei qual que era o nível de consciência dele no dia, mas ele estava bem debilitado, uma sequela assim que se ele ficasse daquele jeito, ele ia ficar vegetando numa cama. E eu fui embora para minha casa e eu costumo pegar a Bíblia e pedir para Deus falar comigo. Eu pego assim, há quem diz que isso aqui é imaturidade espiritual, mas é a forma que eu encontro de Deus falar comigo. Eu vou orar e falo assim: Senhor, fala comigo. Eu pego assim a Bíblia, com os olhos fechados, bato o dedo, eu abro e peço para Deus falar mesmo comigo. E nesse dia que eu saí do hospital, ele estava bem. Eu não quero usar palavras aqui, mas tava feia a situação. Ele ia ficar lá numa cama vegetando. Aquilo me rasgou por dentro. E aí eu abri a palavra e caiu nesse versículo que eu separei para você, para acompanhar comigo, ó. Esse versículo de Marcos 11:23, que diz assim: que em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Aí eu olhei e falei assim: qualquer um que disser, eu sou essa pessoa. Então, peraí. Se qualquer um que disser esse monte, erga-te e lança-te no mar, isso vai acontecer e não duvidar em seu coração, que esse é um detalhe muito importante, e é sobre isso que nós vamos também abordar aqui nesse vídeo de hoje. Eu falei, então tá para mim. Então, o que que aconteceu dentro de mim? Cresceu uma fé, cresceu aquela certeza que se eu dissesse, que eu era qualquer um, me enxergava assim. Eu sou qualquer um. Qualquer um que disser esse monte. Peraí, então é para mim, também eu posso. Não sou pastor, não sou isso, não sou aquilo, mas Jesus está falando aqui qualquer um. E eu peguei, dobrei meu joelho no chão e disse: eu não sei o que está no meu irmão, mas em nome de Jesus, você vai sair dele e vai ser lançado no inferno. Porque toda doença, toda enfermidade, Jesus levou sobre si. Então eu usei a palavra, eu usei a fé. E aí eu acabei essa oração, logo fui dormir. No outro dia, todos os dias eu estava indo visitar meu irmão. No outro dia, as pessoas me perguntaram, minha esposa perguntou, minha mãe, quando você vai lá ver ele, o Lu? Hoje eu não vou, eu respondi para elas. A minha esposa falou assim, ah, você não vai? Eu falei, não, hoje eu não vou.
Aí ela me respeitou, falou, não, beleza. Minha mãe perguntou, falou, mãe, hoje eu não vou. A visita era na parte da tarde, cerca de 2, 2h30, não lembro agora. E aí dá um pouco o telefone toca. Era aqueles telefone antigo ainda, aquele de discar, sabe? Aí eu peguei, alô? Ela, lembro até hoje o tom da voz da minha mãe. Tem alguém querendo falar com você. Ela gostava desse tipo de surpresa, né? Tem alguém querendo falar com você. Na hora que eu segurei assim para ouvir quem que era, a voz do meu irmão. Oi, Guto, falando normal. O dia anterior ele falaria assim, "Ô, Guto", todo debilitado. E não era remédio. Ele estava com sequela. Por que que, um detalhe muito importante, por que que eu não fui, não quis ir? Porque estava escrito aqui, ó. E não duvidar em seu coração. Para eu não chegar lá, eu não queria correr o risco de chegar lá e ver ele daquele jeito e ter que permanecer firme e aquilo ser um desafio para mim. Provavelmente a dúvida iria entrar, a dúvida iria minar minha fé. Esse é um dos maiores inimigos da fé, a dúvida. Se eu olhasse ele, então eu não quis ir ver, para manter o quê? Para manter minha fé em alta, para manter a minha fé ativa, para não duvidar. E o fato de eu não ter ido, muitas pessoas perguntaram, não, mas você não vai? E eu mesmo falei, poxa, eu não vou lá ver. Não, não vou, para eu não duvidar. E no mesmo dia, a resposta veio, meu irmão ficou curado, sem sequela nenhuma, sem problema nenhum. Sofreu um acidente agora de novo, por outro motivo, agora foi moto. Também bateu a cabeça. E graças a Deus está normal, sem sequela, tranquilo. O fato aqui que eu quero trazer para nós é que com a fé você vence qualquer barreira. Você transpõe qualquer monte, qualquer dificuldade. É dívida, é casamento perdido. O que você quiser. O que você quiser no sentido benéfico, que vai fazer bem para todo mundo, né? Como diz lá em Tiago, de acordo com a vontade de Deus. Deus não quer que você sofra com o fim do casamento, com dívida. Às vezes tem, e a maioria desses problemas que a gente enfrenta, ele foi causado por nós. O fim de um casamento, por exemplo, não acabou de uma hora para outra. Foi uma coisinha que você deixou de fazer, um perdão que você deixou de pedir, um perdão que você deixou de perdoar. E aí acabou chegando nessa situação. Mas com a fé, mesmo sendo você que tenha provocado, com a fé, você, ou você, ou outra pessoa provocou, você consegue vencer. Mas e quando a fé já não está mais em alta? Quando eu li essa palavra, a fé acendeu em mim. E aí eu fui para cima com fé e meu irmão ficou curado. Mas e quando a fé parece não funcionar? E aí você se vê vazio, você se vê com a fé apagada. E aí, quando você percebe que a fé está apagada? Quando o caos está instalado na sua vida. Você quer conhecer uma pessoa, a fé dessa pessoa, é só olhar para a vida dela. É óbvio que existem resultados que demoram mais, processo. Com Jesus foi assim. Lembra quando ele curou um cego e ele pediu para o homem olhar e o homem falou assim, que estava olhando como vendo homens como se fossem árvores. O cego não enxergou na primeira vez. E aí Jesus teve que intervir novamente. Até que ele estava com a. Mas o que aconteceu com a fé de Jesus? Jesus sempre curava as pessoas e falava assim: a tua fé te salvou. A fé daquele homem não trouxe a cura imediata. Precisou fazer de novo, ter uma intervenção divina de novo. Para que a fé dele estava. Por que deixou registrado isso na Bíblia? Para você entender que às vezes a resposta não vai vir de uma hora para outra, não vai vir de uma vez, não vai vir da primeira. Que é preciso você se permanecer o quê? Firme na fé.
Hoje eu quero levantar nesse vídeo algumas estratégias, algumas estratégias do mal e alguns pontos que fazem a tua fé minar, a tua fé descer, ficar embaixo. Às vezes palavra que você ouve já não surte mais o efeito, você já não tem mais vontade de orar, você já não tem mais vontade de ler a Bíblia. Isso vai minando a sua fé. E um dos fatores que contribuem ou para a tua fé estar em alta e você ter os resultados que a sua fé te proporciona, ou a sua fé fica em baixa. O que que é? É o ambiente. O ambiente que você está inserido. O mal ele não toca na sua vida quando a sua fé está em alta. É como um carvão. Eu separei uma imagem aqui, dá uma olhada. O carvão, você não consegue pegar qualquer carvão desse daí. Não tem como. Coloca a mão num carvão desse daí, o que que vai acontecer? Vai queimar a sua mão. Mas e se nós removermos uma dessas peças aí e colocar separado? A gente pega um carvão e coloca num canto. Experimenta, vamos fazer esse teste? Hoje eu vou acender a churrasqueira, vou comprar uma carne só para fazer esse teste aí. Vou comprar uma carne só para isso. Depois não vai comer a carne, né? E vou tirar um carvão, vou colocar do lado para ver o que acontece. Você sabe o que acontece? A temperatura vai abaixando, a cor dele vai mudando, a aparência física vai mudando. Você olha para uma pessoa que está com a fé em baixa, a aparência física dela muda. Quando ela está em alta, ela está confiante, ela está na fé. Mas por que que ela está na fé, ela está confiante? Para você estar em alta na fé, você tem que estar envolvido com as coisas da fé. Envolvido em oração, envolvido em jejum, envolvido na palavra, envolvido em ambientes. Não estou falando aqui para você frequentar uma igreja. A igreja é um ambiente que a atmosfera dali, daquele lugar, ela estimula a tua fé estar em alta. Mas eu também já vi pessoas dentro da igreja, e isso aconteceu também comigo, que a fé foi baixando. Um dos fatores é o ambiente, mas uma das outras estratégias do diabo é a distração. É fazer você olhar com os olhos naturais. É você fazer olhar para outro lado, não olhar para a fé e não usar os olhos espirituais. Eu estava lendo um dos livros apócrifos, que é os livros que foi extraído da Bíblia, no livro de Adão e Eva, e eu notei algo que me chamou a atenção ali, que foi o fato de quando Adão e Eva saiu do paraíso, os olhos deles mudaram. Não sei se você sabe, mas os olhos que Adão e Eva tinham logo depois da criação não eram esses. Não era esse olho de carne. Eles não tinham essa película, essa córnea. Isso aqui foi colocado depois do pecado. Você pode conferir isso nos livros apócrifos, no livro de Adão e Eva, primeiro Adão. Não lembro se é o primeiro ou o segundo livro de Adão e Eva, mas ali está escrito que eles olhavam para o céu e eles viam os anjos louvando ao Senhor. Eles viam centenas de milhares de anjos adorando a Deus constantemente. Eles viam um terceiro céu, eles viam um trono. Quando o pecado entrou, esse olho ele foi tampado. Isso é, o ser humano nasceu com esse globo aqui, isso aqui é uma tela de projeção. Não sei se você sabe, a gente já falou isso aqui, mas a tua visão ela fica aqui, na parte de trás da cabeça. Tanto é que se uma pessoa bate a nuca, ela fica cega, dependendo da violência do impacto. A pessoa caiu ou bateu a cabeça muito forte, ela perde a visão, porque a visão não está aqui. Isso aqui é uma tela de projeção de carne que foi colocado para que os impulsos elétricos que nós, isso aqui, essa projeção, ela se transforma em impulso elétrico. Isso aqui transforma a imagem em impulso elétrico. A luz, a projeção de luz que você vê,
manda impulsos elétricos para o cérebro que interpreta as imagens. Mas não era assim. Aqui era não tinha isso aqui. Eles viam o mundo espiritual. Você já pensou? Mas isso não foi tirado de nós. Assim, foi materialmente sim, mas espiritualmente não. Nós temos os olhos da fé. Nós temos os olhos da fé. E ele é ofuscado quando a gente dá mais atenção ao que a gente vê do que o que a gente não vê. A gente dá mais crédito à circunstância, a gente dá mais crédito ao que a gente está vivendo, ao que a gente está olhando, ao que os nossos olhos veem. A gente tende a dar mais credibilidade àquilo que a gente vê. A gente se envolve de acordo com aquilo que a gente vê. E o mal, ele usa isso. Você vê que o homem trai a mulher, o homem ele é muito sensorial, ele é muito de visão, ele é muito de imagem. E às vezes, e tem alguns casos que parece que esse homem tá cego, né? Porque às vezes a mulher que atrai ele nem é mais bonita do que a esposa. Mas ele tá ali, que enfeitiçado. Ele tá totalmente dopado. Os olhos dele tá vidrado. Por quê? Porque em algum momento esse homem foi cristão, em algum momento os olhos da fé dele foi dando uma baixada, ele foi se desligando, e distrai. É pequenas coisinhas que vai fazendo a pessoa afastar. Lembra lá do carvão, né? Vamos pôr de novo o carvão aqui, ó. Vamos ver, cadê o carvão aqui, ó. Tira uma pedra dessa aí. Enquanto ele está na brasa, ali firme, no fogo, no fogo da oração, no fogo da palavra, aí aparece um cansaço. Aparece, eu mereço uma distração. E roda, né? Pega a telinha ali e gira uma, e gira dois, e gira três vídeos, quatro. Quando dá por si, tá cansado, não quer mais orar. Não quer. Amanhã eu oro, amanhã eu leio. O ambiente que você está inserido, ele pode minar sua fé ou elevar a tua fé. As pessoas com que você conversa, as coisas com que você coloca diante dos teus olhos, dos teus ouvidos. Isso já aconteceu comigo. E eu vou te falar, o mal ele vai usar aquilo que você menos espera. E se tratando de ambiente, ele pode usar as pessoas mais próximas, que você mais ama, que você mais dá acesso ao teu coração. Uau! Esse é o segredo, acesso ao coração. O mal pode usar teu esposo, a tua esposa, que às vezes não vê o resultado acontecer como achava que deveria, porque nem sempre as coisas acontecem como a gente imagina que vai acontecer. Deus ele não trabalha como a gente, quase 100% das vezes que o milagre acontece, Deus não vai trabalhar da forma como você imagina que ele vai. Aliás, o como ele não é da tua conta. Como vai acontecer, como Deus vai fazer, isso não te interessa. Te interessa é manter firme na fé, sem duvidar. E aí o teu cônjuge, teu parceiro, não tem a mesma fé que você, e tá tudo bem, cada um no teu nível, cada um no teu grau de fé, tá tudo certo. E aí ele não vê e fala assim, mas isso não aconteceu, mas não sei o quê, e começa, e aí aquilo vai te minando, e aquilo vai, cuidado com o que você fala com as pessoas, principalmente as que você ama e as que te amam, as que você tem acesso. Cuidado. Eu ouvi muitas vezes, é, você falou que ia acontecer tal coisa e não aconteceu. Parece o próprio diabo, né? Não que eu tô falando isso, né? Mas parece que, sabe, parece que incorpora, né? Parece que é o próprio. Você falou e não aconteceu. Quer dizer, tem coisas que não vai acontecer no nosso tempo. Mas vai acontecer. Se crer e não duvidar, a palavra de Deus não volta para trás vazia. Deus não mente. Vai acontecer. Se alguém falar isso para você, você falou que ia fazer isso e não aconteceu, você diz assim,
Há tempos para tudo, há tempo para tudo. Eu não vou diminuir a minha fé. Aí a pessoa vai falar assim: não, mas eu não quero diminuir sua fé. Mas é essa a impressão que dá. E a estratégia que o diabo usa é essa. Ele vai usar. Ele vai usar circunstâncias, porque ele sabe que se você duvidar, você está indo contra. Olha o que está escrito aqui, ó. E não duvidar. Erga-te e lança-te no mar e não duvidar em seu coração. O diabo vai usar pessoas que têm acesso ao teu coração. Ele não vai conseguir entrar no teu coração. O diabo não entra. O diabo não entra no teu coração. Mas ele vai usar pessoas que têm acesso a ele. E quem é que tem acesso ao teu coração? Tua mãe, teu pai, tua esposa, teu esposo, teus filhos. Talvez esse seja o momento mais importante desse vídeo. Chega até a arrepiar. O diabo ele não entra no teu coração. Ele usa quem tem acesso a ele. Toma cuidado. Ah, então eu vou largar desse marido aí, porque ele tem acesso, ele não vai ter mais. O diabo não vai usar mais ele. Não é isso que eu tô falando. É se blindar. Se blinda. E perceba quando o mal está usando as pessoas até mais que você mais ama para poder acessar. Ele vai usar estratégias. O diabo, ele não tem pressa. O diabo ele tem a eternidade inteira. O diabo ele não tem ansiedade. Não é igual você, que quer resolver as coisas na hora. Ele espera. Ele lança sementes. Não foi assim com Eva? Ele lançou a semente da dúvida. E aí, é por aí que ele entra. É por aí. É nesse caminho que a fé vai diminuindo. Através do quê? Da dúvida. Jesus alertou. E não duvidar em seu coração. O diabo entrou na vida de Adão e Eva através da dúvida. Você não sabia que se você comer do fruto, você vai ser igual a Deus? Colocando dúvida. Deus te falou isso? Colocou o quê? Dúvida. Ah, o que você falou não aconteceu. Dúvida. Saiba identificar as ferramentas que o diabo usa. E a dúvida é uma delas. Ele vai te colocar dúvida. Para quê? Para minar, para drenar os teus olhos espirituais, os teus olhos da fé. E como você combate isso? Alimentando a sua fé, alimentando e colocando os teus olhos espirituais em alta. Não foi o que o Paulo disse? Eu separei esse versículo também aqui, vamos ver. Aqui, ó. 2 Coríntios 4,18. Porque não atentamos nas coisas que se vê, mas nas que não se vê. O que não se vê? O invisível. O problema. Você não vê. Eu não estava vendo o problema que estava no meu irmão. Eu não estava vendo. Mas ele estava ali. Eu estava vendo um problema materializado. Mas o que estava por trás, que estava fazendo aquilo lá dentro dele, eu não estava vendo. Não atentamos nas coisas que se veem. Ou seja, não olha para o seu irmão todo sequelado aí. Não é isso que você tem que olhar. Você tem que olhar o quê? É como lá na cura da filha de Jairo, né? É na filha de Jairo. Quando Jesus chegou lá, o povo tudo chorando, e aí uns até falaram assim pra Jairo, "Ó, não importuna ele não. A sua filha já morreu." O que Jesus fez? Tirou o pai e a mãe, os três discípulos que estavam com ele, né? Pedro, João e Tiago, se eu não me engano, sempre era eles, estavam juntos, estavam lá no Monte da Transfiguração. Jesus, e olha o insight que está dando aqui pra gente agora. Jesus separava o ambiente, as pessoas com quem ele andava. Uau! É óbvio que você não vai separar a tua esposa, teu esposo. Mas as amizades têm como. As amizades têm como. Jesus escolhia quem andava com ele. Quem entrou lá no quarto, junto com a mãe e o pai da menina que tinha morrido? Com Jairo, né? Jairo e a esposa. Quem que Jesus colocou? Os mesmos discípulos que ele levou com ele lá no monte.
no Monte da Transfiguração, quando Moisés e Elias se transfigurou. Por que que Jesus levou Pedro, João e Tiago para dentro do quarto e não levou os outros discípulos? Por que que Jesus levou Pedro, João e Tiago lá para cima do monte e não os outros discípulos? Ele estava criando um ambiente de fé. Ele só andava com quem cria. No momento crucial que precisava acreditar, ele andava com todos. Mas ali com todos ele ensinava. Mas quando era para executar algo, usar a fé para empurrar, ele levava apenas aqueles que ele sabia que tinha a mesma fé que ele. Uau! Ele não andava com quem não tinha fé igual a dele. Muito forte, muito bacana. Eu amo fazer isso que eu estou fazendo. Deus vai falando no meio do vídeo, no meio da programação, no meio da pregação. E olha que eu não sou pastor, né? Porque não atentamos nas coisas que se veem, mas que não se vê. Pois as que se vê são temporais. O teu casamento quase destruído é temporal. A tua empresa falida é temporal. Essas dívidas são temporais. Parece que não vai ter fim, mas vai. Esses momentos angustiantes é temporal. Tudo que você está passando é temporal. Tudo passa. Tudo passa. Isso também vai passar. Eu coloquei uma frase esses dias no banheiro lá do imóvel que a gente tem lá no espaço de eventos lá. E aí eu coloquei lá assim, os momentos ruins vão passar. E os bons também. Tudo passa. Tudo é temporal. Os problemas que você vive é temporal. Então foca naquilo que os teus olhos materiais, teus olhos da carne, não estão vendo. O que os olhos da fé vê. A tua glândula pineal enxerga. Pesquisa sobre a glândula pineal. Existe até. A glândula pineal é o teu olho da fé. É o teu terceiro olho. Físico. Pesquisa para você ver. Glândula pineal. E essa glândula pineal, ela é o terceiro olho, é o olho da fé. É ali que está a sua fé. E ele é material, ele é físico, ele existe, palpável, dentro do teu cérebro. Glândula pineal, pesquisa aí. E essa glândula pineal, ela tem como ser calcificada. Jesus disse isso, que o príncipe desse mundo tem cauterizado a fé das pessoas. Como isso? Através da calcificação da glândula pineal. Que acontece com o uso do flúor, por exemplo. Por isso que foi colocado flúor nas águas. As pessoas bebem água hoje contendo flúor. Por isso que é importante você colocar esses filtros. Porque esse flúor, ele contamina, ele calcifica a glândula pineal. Ele impede. E a sua fé vai o quê? Ele impede o funcionamento da glândula. E a sua fé vai drenando. Percebe que existe uma estratégia, existe um movimento para baixar a sua fé. Existe um movimento para sua fé estar embaixo. Por quê? Porque através da fé você não tem parada para você. Você enfrenta tudo. Você enfrenta o inferno. Você vence qualquer barreira. Qualquer barreira. Mas minando a sua fé, drenando, tirando a sua fé de dentro do teu coração, apagando, tirando você da onde? Tirando você da brasa, tirando você do fogo, é mais fácil atingir sua vida. É mais fácil atingir a vida das pessoas que estão à sua volta. E aí, uma pessoa sem fé, uma pessoa apagada, ela vai contaminando, ela vai tirando os outros carvõezinhos do meio da brasa. E aquilo vai virando, vai alastrando um monte de carvão apagadinho. Mário, como que eu faço para restaurar minha fé? Voltando para o fogo, voltando para a brasa. Ah, mas eu não tenho vontade de orar. Ore mesmo assim. Coloque um fundo musical. Envolva.
Paulo disse: orai sem cessar. Você imagina? É sem parar. Você já está aí há mais de um mês sem fazer uma oração? Há mais de uma semana sem orar? Volta para a fé. Volta para o fogo. Ele está te esperando. Ah, mas o pastor, eu vi o pastor fazendo, pecando, eu vi ele cometendo adultério, eu vi ele roubando, o obreiro, não sei o quê. Já falei, tem um vídeo só disso aqui no canal. Jesus não te fez nada. Jesus não te fez nada. Entenda uma coisa, onde tiver um ser humano vai ter sujeira. Nasceu debaixo do pecado, gente. Vocês estão querendo santificar as pessoas que não são santos e separados, né? As pessoas não estão se separando para Deus, elas não estão sendo santas. Você quer achar santidade? A Bíblia, você pode pegar de Gênesis a Apocalipse, essa Bíblia canônica, você só vai achar um que não tem o erro dele ali, que é o Senhor Jesus. O resto está exposto. Deus fez questão de colocar o erro de Moisés, o erro de Davi, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Gideão, de Sansão. Todos os erros estão ali. De Pedro, de Paulo. Todos, todos, todos. Para quê? Para que não houvesse a confusão mental de achar que alguém é santo, perfeito. Não. Só Jesus. Não para de ficar procurando se o pastor errou, pecou, se ele te ofendeu, se não sei o quê. Mano, você tá ali por causa das pessoas? Foi as pessoas que restaurou a tua vida? Foi o pastor que restaurou? Foi o pastor que te prosperou? Foi o pastor que te curou? Foi o pastor que te abençoou com esse casamento? Não. Deus não te fez nada. Jesus não fez nada pra você abandonar ele. Ah, Mário, você tá falando que não precisa ir numa igreja? Não. Eu, em 2021, foi a última vez que eu entrei numa igreja. A minha fé está em alta. Há momentos que a fé baixa. Quando você começa a olhar. É uma luta constante, é uma vigilância constante. Você precisa estar vigilante, olhando. Preste bastante atenção. Bastante atenção. O que está minando sua fé? O tempo que você fica em rede social. Não estou falando para você não ficar. Mas você que trabalha com isso, é criador de conteúdo, pode olhar, pode ficar aí. Mas também, você vai ficar quanto tempo? Meia hora? Hora e meia hora. Leia a Bíblia meia hora. Faça um desafio com você mesmo. No mesmo tempo que eu gastar com as coisas desse mundo, eu vou gastar com as coisas da fé. Gastar não, né? Eu vou investir. Porque nas coisas desse mundo você gasta o seu tempo. Mas nas coisas da fé você investe. E essa é a moeda mais importante que você tem na sua vida. Mais valiosa é o seu tempo, não volta. E tem um detalhe importante que eu sempre falo, né? Isso é uma reflexão. Como você fala que quer ficar a eternidade com um Deus que você não passa 10 minutos diários com ele? Você diz que quer viver a eternidade, a vida eterna. Você já parou para pensar o que é eternidade? A vida eterna. É muito tempo. Você não passa 10 minutos orando. Você não lê um capítulo da Bíblia e medita nele. E pede para Deus falar contigo. As músicas que você ouve, você coloca louvor, eu coloco, tá? Mas tem gente que, inclusive, eu fui num lugar esses dias, num comércio, tava lá tocando, né, o louvor. Tô aqui pra julgar ninguém, mas você via que o ambiente não era daquele, do que tava tocando ali, né? Aí, inclusive o proprietário falou, eu gosto, na parte da manhã eu ouço louvor e tal. Isso não é suficiente. Para sua fé ficar em alta, você tem que estar com os olhos espirituais bem abertos, bem vigilantes.
Faça oração forte para mandar o mal embora. Ore, ore, ore pedindo perdão. Ore perdoando. Ore, 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 ore. Constante. Tem um livro que me ajudou muito. Por que tarda o pleno avivamento? Por que tarda o pleno avivamento? Pesquisa esse livro. Me ajudou demais. Oração, pessoal. Oração. Palavra de Deus. Para manter tua fé em alta. Tua autoconfiança. A pessoa sem fé, ela não tem confiança. Nem em Deus, nem nela. Está embaixo. Ela até tem fé em Deus, mas está embaixo. É aquela pessoa batida, amarela. As coisas, é só você olhar para a vida dela, tá uma vida apática. Hoje é o dia de você restaurar. Vamos fazer. Não sou um pastor, não temos esse costume, né? Já fizemos isso, mas deixa eu achar aqui, ver se está aqui a oração. A gente falar com Deus. Vamos fazer uma oração? Vamos começar voltando para perto da brasa, para perto do fogo. Procura um lugarzinho reservado e vamos falar com Deus. Feche os seus olhos. Procure relaxar. Senta em um lugar que você consiga relaxar. Encoste as suas costas. Solte mãos e pés. Coloque as mãos sobre as coxas. Nós vamos respirar pelo nariz e soltar pela boca 3 vezes. Bem relaxado. Puxa pelo nariz. E solta. Mais uma vez. Na última vez. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, o Senhor nos criou, nos formou, a sua imagem e semelhança. Imagine aí agora o momento que Deus formou Adão. Você não passou a existir no momento que você foi fecundado. Você foi formado. A tua essência existe bem antes de você nascer. Muito antes. A tua alma, ela tem saudade de coisas que os seus olhos não viram. E você vai se envolver com o seu Deus agora. Eu quero deixar você à vontade. Fala com Ele. Senhor, sinta a sua falta, Pai. Eu tenho saudade de Ti. Você vai imaginar agora. Você num jardim. Um campo. Coloque a sua atenção nos teus pés e sinta você descalço pisando na grama. Pisando nesse jardim. Você vai olhar mais à frente e vai ver um rio, um lago, cujas águas são cristalinas. O reflexo do sol brilha nela. Que coisa linda. Você vai tirar sua roupa. Isso, e vai entrar nesse lago. Coloca um pé, depois vai colocando outro e vai entrando. A temperatura é agradável. Uma sensação que você
não sentiu antes. Repare que tem uma queda d'água, uma cachoeira. E você vai se aproximando dessa água caindo. Vai andando em direção à água. Até que você entra debaixo da queda d'água. Sinta as águas bater nas suas costas. E por curiosidade você decide olhar para cima, para ver de onde vem essa água. Você não consegue ver, mas lá no alto, as águas descem entre as nuvens. É uma queda d'água que você não tinha visto antes. Você olha para cima e vê as águas descendo no meio das nuvens. E lá em cima, lá em cima, lá em cima, você consegue ver. Existe um trono de onde essa água flui. Você está tomando banho nas águas que correm do trono de Deus. E esse banho é um banho que você nunca tomou antes. Ele é revigorante. Ele é um banho que te traz um refrigério. Não para o teu corpo físico, mas para a tua alma. E agora você se afasta um pouco mais, fazendo com que as águas toquem a tua cabeça. Essas águas comecem a penetrar no alto da tua cabeça. Você pode nesse momento estar sentindo um arrepio, como eu estou aqui. Um calafrio. Talvez o teu peito está ardendo. É a chama divina. Essa água que desce do trono não apaga essa fonte, pelo contrário, essa chama. Quanto mais desce a água penetrando a sua cabeça, mais esse fogo queima. Quanto mais essa água penetra, mais a chama arde. Você dá um passo à frente e já percebe que você não é o mesmo. O que aconteceu com você? É algo que você precisava. A chama divina acesa novamente. A tua fé reacendeu. Respira fundo. E vai saindo desse lago. Vai saindo dessas águas. Vai ir caminhando para a margem. Coloque as duas mãos. Impulsione o corpo e saia. Você está leve. Respire fundo. Abra um sorriso. E abra os seus olhos. Esse lugar que nós acabamos de ir, ele existe. Você foi lá, no mundo espiritual. E ele está acessível cada vez que você quiser ir nele. Se você tem dificuldade de voltar lá sozinho, volta aqui no vídeo. Assista novamente. Nem que for para você adiantar para a parte da oração e você acessar esse lugar novamente.
É ali que está a árvore da vida. Ali você encontra o próprio Jesus, o próprio Senhor Jesus, para te abraçar. E você vai usando a tua fé. Eu não sei você, mas eu tô leve e em paz. É assim que você se sente quando você está onde? Quando você está na brasa, no fogo lá dentro de você. Não deixe a chama se apagar. Não deixe a chama esfriar. Se você se sentiu tocado nesse vídeo e diz assim, tal pessoa podia ouvir esse vídeo, ver esse vídeo, aprender isso aqui e participar disso que você participou. Aperta a flechinha de compartilha e manda. O nosso objetivo aqui é alcançar pessoas, alcançar almas. Se o canal crescer é uma consequência. Mas precisamos alcançar pessoas que estão com a chama apagada, que estão fora da brasa, que estão fora do fogo. Foi um prazer estar com você até agora. Vamos para cima junto. A hora é agora. E até o próximo vídeo. Deus abençoe todos.